Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série especial aqui do podcast, Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha, sobre os 28 anos da tendência petista à articulação de esquerda. Eu sou o Patrick e sou quem toca a conversa junto com vocês. Para quem não estava sabendo ainda, a articulação de esquerda foi fundada nos dias 18 e 19 de setembro do ano de 1993. Portanto, nesse ano 2021, a AE está comemorando os seus 28 anos de existência. Para marcar essa data, a gente aqui no podcast decidiu fazer uma série especial para contar um pouco dessa história, através de depoimentos e relatos de militantes e também através da leitura de textos da época. Esse aqui é o segundo episódio da série. No primeiro, nós falamos sobre a campanha de 89 e a ascensão do neoliberalismo. Sobre esses assuntos, nós conversamos com Vladimir Pomar, que coordenou a campanha de Lula em 89, e com Iole Ilíada, que foi da Executiva Nacional do PT e também vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo. Nós também lemos aqui na última edição o documento intitulado Manifesto aos Petistas, que também é conhecido como Manifesto à Hora da Verdade, e lemos ainda o texto intitulado A Militância do Partido dos Trabalhadores, esse que foi o texto do Seminário Nacional da Articulação de Esquerda, publicado justamente nos dias 18 e 19 de setembro de 1993. Esses e outros documentos estão disponíveis no site do Página 13. Para quem tiver algum interesse, basta acessar o site pagina13.org.br e buscar por Coletânea de Textos, A Hora da Verdade e Outros Escritos. Agora, gente, na edição de hoje, nós seguimos falando desse período que marcou o que a gente está chamando aqui de pré-história da articulação de esquerda. Por que pré-história? Porque é o período imediatamente anterior ao setembro de 93. Para isso, nós conversamos com o companheiro Breno Altman sobre a crise do socialismo soviético. Falamos também com o companheiro Rui Falcão sobre as divisões no interior da chamada velha articulação. E também conversamos com a companheira Irine Lopes sobre as cisões existentes na velha articulação muito antes de surgir a articulação de esquerda. E a gente começa a edição de hoje conversando com o companheiro Breno Altman. O Breno foi militante da AE lá nos primeiros anos, mas vamos deixar aqui a sua apresentação a cargo do próprio Breno. Meu nome é Breno Altman, sou jornalista, fundador do site Opera Mundi, militante do PT desde 1986. Minha origem política é no Partido Comunista Brasileiro. Breno, companheiro, fala pra gente de onde tu acompanhava os acontecimentos naquele final dos anos 80 e começo dos anos 90. Comitê Estadual de São Paulo, o grupo que dirigiu o Comitê Estadual de São Paulo do PCB, rompe com o partido entre 1983 e 1984 e transita para o PT entre 1984 e 1986. Portanto, quando ocorre a crise do socialismo soviético, no final dos anos 80, início dos anos 90, a União Soviética se dissolve em 1991, eu já me encontrava no Partido dos Trabalhadores, mas partindo de uma tradição distinta da maioria dos militantes e filiados do PT. Eu vinha de uma tradição comunista, vinculada ao Partido Comunista Brasileiro, portanto, muito vinculada à história, os debates, os desafios, os erros, os problemas oriundos da Revolução Russa e oriundos do Partido Comunista da União Soviética. Breno, nesse nosso segundo episódio dessa edição especial do podcast, a gente continua tratando do período anterior ao do surgimento da articulação de esquerda. Uma questão que nos parece central para entender aquele momento é a chamada crise do socialismo soviético. E aí, Breno, na tua opinião, quais as principais implicações daquela crise para a esquerda brasileira e latino-americana? Olha, a crise do socialismo
soviética, o fim da União Soviética, sem dúvida alguma, no meu modo de entender, foi a maior derrota jamais sofrida pelo movimento revolucionário, pelo movimento operário. Alterou completamente a situação internacional, alterou completamente o desenvolvimento da luta de classes em todas as nações do mundo, não apenas na periferia do capitalismo, mas também nos países centrais. Foi um triunfo imperialista de grande porte o fato que deixasse de existir o campo socialista e, particularmente, um Estado tão poderoso quanto a União Soviética, que impedia, que bloqueava o imperialismo nas suas ações contra os processos revolucionários ou de emancipação nacional que ocorriam na periferia do sistema, inclusive América Latina. Para ficarmos na América Latina, basta pensarmos quais teriam sido as chances de sobrevivência da Revolução Cubana naqueles primeiros anos se não existisse a União Soviética para fornecer, num primeiro momento, escudo nuclear e militar e, num segundo momento, suporte econômico, comercial e financeiro. Muito dificilmente Cuba teria sobrevivido mais do que alguns meses. Não é? Então, esse exemplo já é o suficiente para entendermos o que a crise do socialismo significou para a esquerda numa escala mundial. Mas não teve apenas um efeito geopolítico sobre a periferia do sistema, teve um efeito no desenvolvimento concreto da luta de classes. Repito, inclusive nos países centrais. Em grande medida, o estado de bem-estar social conquistado nos países centrais do capitalismo, especialmente na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, em grande medida isso pôde ocorrer pela existência da União Soviética, pelo triunfo do Exército Vermelho sobre o nazifascismo e pelo receio da burguesia europeia e norte-americana de que o poder de sedução das ideias revolucionárias, das ideias comunistas, acabasse por expandir a Revolução Socialista, especialmente na Europa, para o sul daquele continente, para países como França, Itália, para não falarmos dos países nórdicos, da própria Alemanha destroçada pela guerra. Portanto, para tentar deter esse poder de sedução do socialismo, a burguesia europeia fez concessões. Concessões essas que permitiram à classe trabalhadora europeia ter um padrão de vida muito superior ao que tinham antes da guerra. É claro que isso se combinou com lutas internas, lutas nacionais da classe operária europeia, é claro que se combinou com o fortalecimento dos partidos comunistas, especialmente na França e na Itália, mas não é possível compreender o estado de bem-estar na Europa, e inclusive certos esboços de estado de bem-estar social nos Estados Unidos, sem analisarmos a força que tinha a União Soviética. E, evidentemente, quando a União Soviética deixa de existir, a burguesia europeia e norte-americana, a burguesia imperialista, fica de mãos livres para se empenhar numa política de retrocessos em relação a esse estado de bem-estar social. Isso funciona nos países centrais, repito, também na periferia. O neoliberalismo, o avanço do neoliberalismo na escala em que esse avanço ocorre, só é possível depois do fim da União Soviética, após a crise do socialismo soviético. Por fim, a crise do socialismo soviético e o desaparecimento do primeiro Estado socialista do mundo implicou numa profunda defensiva cultural e ideológica. A ideia de socialismo passou a ser uma ideia questionável, uma ideia que aparentemente se vincularia a um museu ideológico, uma ideia que teria fracassado na prova da história. Estabeleceu-se sobre a esquerda em escala mundial uma enorme pressão pela capitulação em relação a esses objetivos socialistas. Uma parte importante da esquerda se fez um giro no rumo de ideologias burguesas, no rumo, inclusive, das políticas neoliberais. Apenas pequenos grupos, partidos de menor importância em geral, continuaram leais ou continuaram vinculados à ideologia, ao pensamento marxista, ressalvando que sobreviveram ao tsunami contra-revolucionário daquele período histórico, com a crise da União Soviética, sobreviveram a China, o Vietnã, a Coreia do Norte e Cuba, não mais do que isso. É um momento de grande avanço do imperialismo também no terreno das ideias. Essa crise do socialismo soviético abriu as portas para uma política, para o pensamento liberal no seio da esquerda. Agora, Breno, como que a crise do socialismo soviético foi tratada no interior do PT? Na tua opinião, como é que ela influenciou os debates, em especial sobre o programa e sobre os rumos do partido? A minha impressão é de que no PT a crise do socialismo soviético se desenvolveu em duas etapas, ou até três etapas diferentes. Havia uma primeira etapa de negação. O que era uma etapa de negação? O PT não tem nada a ver com isso.
O PT nunca foi um partido vinculado à União Soviética, nunca foi um partido aliado à União Soviética, o PT nunca foi um partido, até 1991, era um partido que sequer se declarava claramente um partido socialista, o fazia apenas em termos genéricos desde a sua fundação. No interior do PT havia muitas correntes, agrupamentos e lideranças contrários à experiência soviética. Então, houve uma primeira etapa de negação. Esse problema não é nosso. Havia até setores do PT, ao menos a minha recordação de quando ingressei no partido, setores do PT que se confraternizavam, celebravam o fim da União Soviética como se fosse uma vitória da classe trabalhadora, como se a partir da derrota da União Soviética se tornasse mais fácil o caminho para um socialismo libertário, democrático. Então, houve essa primeira etapa de negação. Creio que, em seguida, dadas as consequências reais que o fim da União Soviética teve sobre a correlação de forças internacional, o PT passou por uma segunda etapa, na qual buscava se situar de uma outra maneira nesse debate da crise do socialismo soviético, aí com um pouco menos de euforia negacionista e buscando estabelecer um parâmetro. De alguma maneira, a posição que prevalece naquele período, acho que foi formulada pelo Marco Aurélio Garcia, ou seja, de que o PT era uma solução pós-comunista, pós-soviética e pós-social-democrata. A ideia de que o PT desbravava uma terceira via quanto à estratégia e à natureza dos partidos socialistas no mundo, negando a experiência soviética, mas no plano histórico e teórico, não mais dizendo que nada tinha a ver com aquilo, mas que o PT era um processo de resgate e superação daquela experiência, e o mesmo fazendo com a social-democracia, ou seja, o PT tentou se situar não como um partido que, afastado da experiência soviética, se transformasse num partido social-democrata ou num partido social-liberal, mas como um partido que, em função dos problemas do socialismo soviético, buscava um caminho dentro do campo do socialismo, dentro do campo da revolução, ainda que não declarasse claramente, mas buscava um caminho para restaurar a rigidez, a atratividade, o poder sedutor, o poder teórico das ideias socialistas. Aí fez uma segunda etapa. Uma terceira etapa, ela é mais recente, e é uma etapa que eu considero mais preocupante. Apesar da crise mundial do capitalismo, o fato é que as dificuldades do PT em firmar uma teoria clara sobre a história do socialismo, sobre uma estratégia para o socialismo no Brasil, acabou abrindo muitos espaços, em função das opções que foram sendo adotadas, abriu-se muito espaço para o liberalismo no seio do PT. Portanto, há dentro do PT o que a gente pode chamar de um liberalismo de esquerda nessa terceira etapa, que ganhou muita força, que é chamado ora de republicanismo, ora de estratégia de maioria, mas, enfim, que fundamentalmente tenta construir um programa, um sentido de destino para o Partido dos Trabalhadores que o situe não mais como uma força socialista, não mais como uma força anticapitalista, mas como um partido que busca, de uma maneira mais sólida, mais arrojada do que a social-democracia europeia, mas como um partido cujo compromisso se limitaria às reformas no interior do sistema capitalista. Então, acho que nós estamos numa terceira etapa onde o liberalismo de esquerda ganhou muita influência dentro do PT, mais até do que propriamente no período da crise e desaparecimento da União Soviética. Para além dessas questões, Breno, o que você analisa como os maiores impactos da crise do socialismo soviético na luta pelo socialismo aqui no Brasil? Olha, quando a União Soviética desapareceu, havia uma tese, e essa tese eu me lembro de ter sido sustentada pelo Marco Aurélio Garcia, entre outros quadros dirigidos do PT, mas o Marco Aurélio eu me lembro bem porque, nesse momento, eu participei de uma mesa de debate com ele, em que ele afirmava o seguinte: com o fim da União Soviética, e, portanto, da Guerra Fria, as condições de luta pelo socialismo em países da periferia do sistema, incluindo o Brasil, seriam melhores do que no passado. Seria mais fácil para um partido como o PT chegar ao governo, seria mais fácil adotar reformas estruturais, seria mais fácil, inclusive, o trânsito a uma sociedade socialista, na medida em que a polarização internacional deixava de existir e na medida em que a renovação do campo socialista já não estaria mais associada à suposta, à presumida, ao criticado autoritarismo do modelo soviético. A mim sempre pareceu uma formulação incompleta, para dizer o mínimo, porque efetivamente
não me parece ser uma leitura adequada entender que o motivo principal que leva o imperialismo, especialmente o imperialismo norte-americano, a intervir e a organizar as forças contra-revolucionárias na América Latina, que o principal motivo tivesse sido a geopolítica, a disputa com a União Soviética, e que, portanto, seu desaparecimento retiraria motivação para a intervenção norte-americana. Eu acredito que essa é uma leitura muito restrita do fenômeno do imperialismo, que é, antes de tudo, um fenômeno econômico, que não diz respeito à vontade geopolítica dos Estados, e é um fenômeno que independe da existência ou não de um Estado socialista capaz de disputar com os Estados Unidos. É claro que a existência de uma polarização internacional, e nós agora estamos assistindo a reconstrução de um cenário de polarização internacional, com a disputa entre Estados Unidos e China, é evidente que a polarização internacional coloca um ingrediente a mais para a ação imperialista. Mas mesmo diante da inexistência de uma polarização desse tipo, o imperialismo continua a necessitar, a disputar, a construir, a defender suas posições de influência e controle sobre a periferia do sistema. E que, por outro lado, o fato de não existir mais um Estado como a União Soviética deixava as forças progressistas e revolucionárias numa situação de extremo isolamento internacional. Não haveria mais mecanismos de solidariedade econômica, comercial, financeira, propagandística e até militar que havia antes. Repito novamente o exemplo que eu dei sobre a Revolução Cubana. É impensável a sobrevivência da Revolução Cubana sem o Estado Soviético. Igualmente, dada a assimetria de forças, a vitória de revoluções em outras nações na América Latina, sem a existência da União Soviética, criava uma extrema vulnerabilidade, como provou a Revolução Nicaragüense. A Revolução Nicaragüense é derrotada em 1990 através de um processo eleitoral. Igualmente, as guerras revolucionárias em El Salvador e Guatemala são obrigadas a caminhar para um acordo porque não havia mais qualquer tipo de suporte logístico àquela situação. Então, eu sempre vi o desaparecimento da União Soviética como um fortíssimo recuo geopolítico no que diz respeito à luta pelo socialismo em todos os países, incluindo o Brasil. O segundo efeito é o efeito político, cultural e ideológico. Defender o socialismo passou a ser quase uma heresia, passou a ser visto como algo derrotado pela história, repito o argumento da questão da resposta anterior, passou a ser visto como está vinculado a um regime carimbado como autoritário e fracassado. Então, nós vivemos no Brasil, como ocorreu em outras partes do mundo, com partidos de esquerda em outras partes do mundo, nós vivemos no Brasil um processo de domesticação de boa parte da esquerda. Não é? A defesa das ideias chaves do pensamento marxista, revolução e socialismo, levou as forças de esquerda, aquelas que permaneciam na defesa dessa perspectiva, a um profundo isolamento, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, embora o PT, repito, tenha características muito diferentes da social-democracia europeia e diferente, inclusive, de partidos comunistas que se converteram ao campo da burguesia mundial. Vários desses partidos, a começar pelo antigo Partido Comunista Italiano, se converteram ao campo da burguesia mundial pela via social-democrata. O PT tinha características próprias. O PT efetivamente significou, e de certa maneira ainda significa, a busca de uma via que não tem raízes no socialismo soviético, mas tampouco finca sua alternativa no território das ideias, da prática e dos interesses de classe da social-democracia. Ou seja, o PT não se converteu em um partido incorporado ao sistema burguês de hegemonia, coisa que ocorreu com a social-democracia. O PT permaneceu ao longo de todo o tempo como um partido fincado no campo anticapitalista, como um partido vinculado à ideia de socialismo, mas, de toda maneira, é evidente que a crise da União Soviética levou a um isolamento das posições marxistas na esquerda brasileira e, essencialmente, também no interior do Partido dos Trabalhadores. Legal, Breno. Valeu, companheiro. Muito obrigado pela tua participação aqui na nossa edição especial do podcast sobre os 28 anos da tendência petista, articulação de esquerda. Essa nossa conversa com o Breno buscou tratar de como a crise do socialismo soviético impactou nos debates dentro da esquerda brasileira e, em particular, dentro do PT. Afinal de contas, gente, foi nesse período que, dentro do PT, ocorriam as discussões e os debates que levariam à divisão na chamada velha articulação, que era a tendência que dirigia
de forma majoritária o partido, e o momento que surgiria, logo depois, a articulação de esquerda. No entanto, existiram outras questões que influenciavam as disputas de rumos dentro do PT e dentro da chamada velha articulação. Para saber um pouco mais dessa história, a gente trocou algumas mensagens com o companheiro Rui Falcão. O Rui, que atualmente é deputado federal pelo PT em São Paulo. O Rui nos enviou por escrito as respostas de alguns pontos e por isso eu mesmo, Patrick, vou fazer aqui uma rápida leitura. A gente começou perguntando ao Rui quais são os primórdios da articulação e qual foi o contexto em que ela surgiu. E o Rui falou o seguinte: a articulação surge como articulação dos 113, no ano de 1983, na ressaca dos resultados eleitorais de 1982, que foi o ano da primeira eleição direta para governadores de estado, ainda sob a ditadura, com voto vinculado para dificultar a vitória de candidatos como Lula. Decepcionados com os resultados, setores do PT, que já não encaravam o partido como, entre aspas, estratégico, abriram um debate sobre a necessidade de buscar uma de duas alternativas para fortalecer as oposições no enfrentamento da ditadura, que iniciara o seu processo de transição, entre aspas, lenta, gradual e segura. Tratava-se, diziam eles, de juntar-se ao PDT de Brizola, que vencera as eleições no Rio de Janeiro, com Darcy Ribeiro de vice, ou de associar-se aos, entre aspas, autênticos do MDB, liderados, entre outros, por Fernando Henrique Cardoso e Almino Afonso. Em resposta, diversas forças políticas do PT, com sindicalistas à frente, sob a consigna "O PT não se funde nem se confunde", lançam o Manifesto dos 113, que desestimula e aborta o movimento liquidacionista. Essa foi a resposta do companheiro Rui à nossa questão sobre os primórdios da articulação e em que contexto ela surgiu. Em seguida, a gente perguntou ao Rui o seguinte: entre o surgimento da articulação e a eleição de 89, quais os principais debates e principais polêmicas no interior da articulação? E como é que foi o processo de construção das resoluções do quinto encontro? Sobre essas questões, o Rui respondeu o seguinte: vamos lembrar que em 1984 ocorre o debate sobre participar ou não do colégio eleitoral, logo após a derrota da emenda Dante de Oliveira, que preconizava a eleição direta do presidente da República. A divisão no interior da articulação envolveu parlamentares, dirigentes e intelectuais. Houve um plebiscito interno com 3 posições. Uma, votar no colégio para impedir eventual vitória do Maluf, encabeçada pelo deputado Ayrton Soares. 2, recusar a ida ao colégio, num texto que assinei, eu, Rui, em nome dos companheiros que defendiam tal posição. E 3, a coluna do meio, ir ao colégio para fazer uma declaração de voto. Esse texto assinado pelo Paul Singer. Posteriormente, houve debates sobre política de alianças, diferenças entre propostas de Zé Dirceu e Rui Falcão versus Jacob Ittar, Caravante, Dr. Maurício, discordâncias sobre métodos de direção e organização, opondo setores do Diretório Regional de São Paulo e membros do DN, sobretudo com o então secretário-geral Francisco V. Forte. Finalmente, o grande debate que levou à elaboração das resoluções do quinto encontro, com grande peso da esquerda e que, ao meu ver, do Rui, foram resoluções que abriram o caminho para as vitórias eleitorais de 88, ao crescimento do PT e à histórica campanha presidencial do ano de 1989. Essa daí foi a segunda resposta que o companheiro Rui Falcão nos enviou. E aí, a gente perguntou o seguinte: Rui, passada a eleição de 89 até o impeachment do Collor, o que mudou na linha da articulação? E o Rui nos respondeu o seguinte: a participação em governos municipais, o crescimento das bancadas parlamentares e o próprio desempenho na campanha de 89 e na do impeachment foi dando mais peso à ação institucional em relação às lutas sociais. Algo que, a partir dos governos estaduais e mais ainda com a chegada à presidência da República, resulta no quadro que vivemos hoje, de ter de retomar a política no cotidiano
de reatar os laços com as classes trabalhadoras e de reconhecer o predomínio das lutas sociais sobre a luta institucional. Essa foi a terceira resposta do companheiro Rui Falcão. E, por fim, nós perguntamos o seguinte: o que aconteceu no contexto do governo Itamar e com a presença de figuras como a Erundina no governo? E o Rui respondeu o seguinte: a Luísa Erundina resolve participar do governo Itamar com o apoio de parlamentares e dirigentes próximos a ela, atendendo a um convite do Itamar, que fez questão de esclarecer que era um chamamento pessoal e não ao PT. Por decisão do Diretório Nacional, Luísa Erundina é punida com 1 ano de suspensão. Quase passa a expulsão. Depois, reduzida para 6 meses, depois que o Itamar resolveu demiti-la do governo. As hesitações a respeito da participação no governo Itamar, quem derrubou o Collor tem que ajudar o novo governo, foram um dos fatores que concorreram para o surgimento da A Hora da Verdade, que foi vitoriosa no encontro de 1993, de onde nasceu a articulação de esquerda, que agora completa o seu 28º aniversário. E pessoal, esses são os comentários que o companheiro Rui Falcão nos enviou sobre as divisões na chamada velha articulação. Foi exatamente nesse contexto, como a gente comentou aqui no primeiro episódio dessa série especial, que ocorreu a cisão da velha articulação. Mas a cisão não aconteceu de uma hora para outra. Aconteceram divisões nos estados. Por exemplo, no Espírito Santo. Lá haviam 2 articulações muito antes de surgir a articulação de esquerda. Sobre essa história, a gente pediu para a companheira Irine Lopes nos contar um pouco. A Irine, atualmente, é deputada estadual pelo PT do Espírito Santo. Irine, companheira, a gente está falando aqui do contexto em que surgiu e ocorreu a cisão da velha articulação. Uma cisão que não foi, como eu disse aqui, de uma hora para outra. Ela aconteceu nos estados. Por exemplo, exatamente aí no Espírito Santo, onde tinham 2 articulações antes de surgir a E. Irine, que divisão era essa e como é que ela começou? Olá, Patrick. Olá a todos os companheiros e companheiras que acompanham aí o nosso programa. Dentro desse contexto que você colocou, Patrick, nós poderíamos dizer que já havia um posicionamento nacional de distanciamento e de aprofundamento das divergências com a velha, como nós chamamos, a velha tia, né? Tendência interna à articulação, da qual todos nós fazíamos parte. Mas foi no estado do Espírito Santo em que essa divisão se materializou em primeiro lugar. Tanto é que se criou até pela imprensa local uma alcunha de articulação do A e articulação do B, para marcar bem as diferenças, embora nacionalmente nós ainda continuássemos permanecendo no mesmo grupo, com cada dia as divergências aumentando mais. Então, aqui nós apresentamos nossas chapas, aqui nós já fizemos nossas teses diferentes, passamos a compor campos diferentes dentro do PT, fizemos disputas sindicais, principalmente no movimento agrário. Então, aqui no estado do Espírito Santo foi precursor dessa divisão com base numa estratégia de construção partidária e de enfrentamento no neoliberalismo que se instalava no Brasil, na composição de forças, nas políticas de aliança que marcaram muito desde o início essas diferenças. Bacana, Irine. Agora, como vocês acompanhavam aí no estado os debates nacionais dentro da velha articulação? Bom, nós fazíamos parte efetivamente da velha tia. Eu era da coordenação tanto estadual quanto da nacional. Fazíamos parte, participávamos de todas as plenárias, porque naquele tempo não tínhamos nem conferências, nem congressos, nem nada disso. Então eram plenárias. E eu, especialmente por fazer parte da executiva nacional do PT, eu conseguia trazer para o Espírito Santo, em tempo hábil para debate, todas as informações das diferenças, das posições diferentes, de como nos colocavam,
como nos colocávamos principalmente dentro do movimento sindical e dentro do próprio PT. Então, além, obviamente, da construção do partido dentro do próprio Espírito Santo, que a cada vez aumentava e ampliava mais a nossa diferença, até o momento do racha mesmo, depois na nossa construção, como uma corrente autônoma, independente, sem nenhuma ligação mais com a velha articulação. Essa de velha tia é maravilhosa, Irine. Agora, como é que foi que ficou a situação depois que houve a divisão e que surgiu a articulação de esquerda? Para nós, no Espírito Santo, não foi tão difícil, porque como o nosso processo foi precursor, anterior ao processo nacional, nós já estávamos quase que consolidados aqui como outro grupo. A nível nacional, obviamente, nós tivemos todo um trabalho, né, de agregar as pessoas que ficaram conosco no racha, fazer um trabalho nacional que aqui destaco assim, a participação da Sônia Hipólito e do Walter como dois dirigentes de muito destaque nessa construção nacional. Procurar as pessoas nos estados, agregar os militantes para fazer os debates das questões estratégicas, até que nós construímos a nossa primeira conferência e de lá tomamos a decisão de nos constituir como um grupo, explicitava uma estratégia diferente para o partido, uma aproximação maior com os movimentos sociais, uma crítica muito mais dura e com proposições mais concretas de como enfrentar o neoliberalismo no Brasil. E, inclusive, onde nós não quisemos e decidimos manter a palavra articulação no nosso nome, né? E marcar a nossa posição, que não foi, nós não tivemos nosso racha não se caracterizou por questão de comando, cargo ou de primazia na direção. Foram efetivamente diferenças de natureza político-ideológica, cultural, estratégia e tática de construção do partido e da luta dos trabalhadores. Então, daí o nosso nome, Articulação de Esquerda, baseado nesse que, para nós, conceituava, né, as nossas posições. Então, foi um processo riquíssimo dentro dessa longa trajetória já de construção do Partido dos Trabalhadores. Valeu, Irine. Muito obrigado, companheira, por participar aqui com a gente dessa edição especial do podcast. Essa da velha tia eu mesmo nem conhecia, viu? Muito boa essa história. E, pessoal, a gente encerra por aqui esse segundo episódio da edição especial sobre os 28 anos da tendência petista Articulação de Esquerda. A gente lembra que as edições dessa edição especial são quinzenais. A gente vai tentar publicar elas sempre aos domingos. Lembrando que o podcast continua com as suas publicações semanais, toda segunda e toda sexta-feira. A gente pede que vocês continuem nos ajudando a compartilhar e a divulgar nosso trabalho. Nos reencontramos muito em breve. Saudações petistas e até mais. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre o 8º encontro do PT. Vamos conversar com companheiros e companheiras que estavam lá e acompanharam presencialmente os debates do 8º encontro do partido. Não percam o próximo episódio.